Senador Paim, todos os senadores que nos prestigiam, a todos que nos acompanham pela Rádio e TV Senado. Quero cumprimentar todos os mato-grossenses e quero dar um cumprimento especial aos moradores do município de Guiratinga. E digo isso porque, senador Paulo Paim, eu nasci no Rio Grande do Norte, já contei essa história aqui diversas vezes, e meus pais foram para Mato Grosso muito cedo. E um dos municípios nos quais moramos foi no município de Guiratinga. Moramos no município de Guiratinga, na zona rural, e eu até digo, brincando com os guiratinguenses, que Guiratinga faz parte da área metropolitana da Grande Taboca. Taboca é uma região da zona rural de Guiratinga, muito conhecida e muito querida. Mas por que estou falando de Guiratinga hoje, senhor presidente? É para contar um pouco desses casos que tem pelo Brasil afora e que explicam um pouco por que muitos municípios brasileiros acabam não se desenvolvendo e muitos deles em dificuldades financeiras. Como todos sabem, eu trabalhei por 23 anos na Polícia Rodoviária Federal e certa feita eu parei um caminhão e o caminhão estava com excesso de peso. E olhando a nota, o caminhão estava carregado de brita e a brita ia ser levada para Minas Gerais. Eu achei muito estranho, porque como é que um caminhão vai sair de Mato Grosso carregado de brita e levar para Minas Gerais, cuja tradição de Minas é ter pedras, né? Você vai levar pedra, brita para Minas Gerais? Achei muito estranho aquilo. Mas, como o caminhão ia ficar retido durante a noite, o motorista me contou. Não, senador, isso não é brita, isso é manganês, senador, policial. Isso é brita. Acontece que uma série de fatores, ele explicou, e eu não vou contar os milagres aqui, mas a empresa compra isso aí como se fosse brita. Bom, tudo bem. Aquela história ficou. No outro dia eles retiraram o excesso, aquilo era problema de receita. Conversei depois com o pessoal da Receita Estadual, eles disseram, não, é porque não tem a pauta ainda, então está indo como brita. Mas eu achei um absurdo, como é que um município pobre, o manganês é vendido como brita para o estado de Minas Gerais? Passaram-se os anos, e talvez já faça não sei quantos anos, mas 6 a 10 anos isso já. Vim aqui para o Senado e então comecei a tratar desse tema. Me falaram, não, é que a empresa queria construir um alto forno no município de Guiratinga, mas lá não tem energia. Falei, bom, então vamos dar um jeito de propiciar energia. Fui ainda quando o ministro era o senador Eduardo Braga, lá no Ministério das Minas e Energia. Começamos as tratativas para levar energia para o município de Guiratinga. E certa feita, um dos ministros me disse, senador, mas nós precisamos a firme fundamentação expressa de que ali será construído um alto forno, porque não se justifica a União gastar milhões para levar um linhão de energia para ficar subutilizado. E nós, então, começamos as tratativas com a empresa para que pudesse ver essa vontade. E chegamos à conclusão de que a empresa não tinha a vontade de construir um alto forno mais. E colocaram diversos argumentos, dizendo que no mercado internacional o preço tinha caído, já não se justificava mais e tal. Mas o certo é que o manganês de Mato Grosso, de Guiratinga, continua indo para Minas Gerais a preço de brita. E isso há muitos anos. E talvez pelos próximos 30 anos, se não for tomado nenhuma medida. Eu já comuniquei diversas vezes de forma verbal aos secretários da Fazenda do Estado de Mato Grosso. Não houve um feedback, não houve, o assunto não caminhou. Hoje comuniquei, e devo comunicar isso de forma expressa, ao doutor Mauro Curvo, para que esse assunto possa ser tratado. Porque é da mais expressa e da mais urgente necessidade ao povo de Guiratinga. Guiratinga é um dos municípios mais antigos do estado de Mato Grosso, já foi a capital do diamante, tem muito minério, mas não é possível que aquele pobre município
fique sendo, eu diria, claramente lesado, e aqui eu falo diretamente ao prefeito Bolinha. Bolinha, pegue 2 caçambas, despeje 2 cargas de cascalho e interdite essa estrada e diga o seguinte para o povo de Guiratinga: daqui não sai mais nenhuma carga de manganês a preço de brita. Eu não tenho dúvida que o povo de Guiratinga, o bom povo de Guiratinga, vão construir uma estátua para você. Não é possível que isso continue acontecendo mais. Mas digo aqui, olhando para as câmeras, que o povo de Guiratinga pode contar com esse quase guiratinguense, esse nordestino que foi morar aí no município, que eu vou mexer nesse furdunço. Quem for podre, que se quebre. Tomara que tenha sido só engano. Eu não estou aqui querendo fazer caça às bruxas. Não estou querendo que ninguém vá preso. Eu estou querendo só que Guiratinga receba o seu quinhão. Dê a Guiratinga o que for de Guiratinga. Não é possível. Minas Gerais, aliás, Minas Gerais eu acho um estado maravilhoso, mas Minas já tem dinheiro bastante. Os empresários de Minas são grandes empresários. Não precisa explorar um pequeno município do interior do Mato Grosso para se dar bem. Dito isso, senhor presidente, falo também sobre outros municípios do estado de Mato Grosso. Falei recentemente aqui sobre o município de Nova Mutum, que é um município novo, mas quando você chega lá, você tem a impressão que está em outro país. Avenidas largas, senador Paim, avenidas que parecem esse chão aqui de Brasília, num pequeno município de 30 e poucos mil habitantes. E praticamente só de gaúchos, viu, senador Paim? Mas a cidade linda, uma coisa maravilhosa, um município muito rico e que é de encher os olhos. Mas eu fiquei maravilhado ali com uma coisa e queria ressaltar aqui na tribuna porque vale a pena parabenizar. Queria parabenizar de público para que o povo brasileiro fique sabendo. O prefeito Adriano Pivetta fez um centro de desenvolvimento social extraordinário para tratamento, para atendimento das crianças e um atendimento geral da população. Mas ali também se atende à primeira infância. E eu fiquei encantado porque eu tive a oportunidade de, através do Senado, e também por ser presidente da Frente Parlamentar da Primeira Infância, de participar de alguns cursos na USP, no INSPER e também na Universidade de Harvard, cursos sobre a primeira infância. E visitei, devido a isso, alguns centros de primeira infância, para cuidados com a criança. Nos Estados Unidos, em Boston, depois no México, lá em Monterrey, todos os centros de excelências, muito bons, mas fiquei encantado por saber que no meu Mato Grosso, lá em Nova Mutum, tem um centro construído por um prefeito, com recursos próprios, que não deixa dever nada. Aliás, em termos de estrutura física, melhor do que os dos Estados Unidos, melhor do que o do México. Fiquei encantado com a asepsia, com a qualidade, com os materiais de primeira. Aquilo serve de modelo e eu queria dizer aqui para os prefeitos de todo o Brasil: visite Nova Mutum. O prefeito Adriano Pivetta tem muito a contribuir com todos os prefeitos desse país. E ali naquela região tive a oportunidade de visitar o assentamento de Marape, um assentamento que o prefeito fez o seguinte: construiu um núcleo urbano, e aquilo foi muito interessante, porque ele colocou uma subprefeitura no local, e ali são atendidas crianças, de forma que dinamizou o assentamento. Agora, tem um detalhe, tem o desafio da regularização fundiária, e aqui eu queria fazer uma intercessão à presidência nacional do INCRA. Os documentos, eles já cumpriram todas essas etapas, estão prontos há muito tempo para receber a titulação das suas terras, mas não podem fazer financiamento, eles não têm segurança jurídica. Sabe por quê? Porque muita gente com a ideologia muito diferente do que os novos tempos exigem,
Dizem que eles não podem ter a terra, porque senão vão vender, porque senão vão... Ora, se eles são donos da terra, o nosso ordenamento jurídico diz que ele pode usar, fruir, usufruir, vender, fazer o que quiser. Por que querer manietar as pessoas dessa forma? Essa ideia do Estado ter que tutelar tudo. Então, eu faço essa intercessão aqui ao INCRA Nacional. Não vou fazer pedido ao INCRA estadual lá de Mato Grosso. E não faço porque não confio naquela administração. Não confio porque as emendas parlamentares de bancada, falo aqui na tribuna do Senado, foram emendas que foram fraudadas. As emendas dos parlamentares foram simplesmente desviadas dos municípios. Mandei emenda, por exemplo, para o município de São Félix do Araguaia, para a prefeita Janaísa, para atender assentamentos. Fui conversar com a prefeita, ela falou, senador, não chegou. Fui verificar, não mandaram. E não mandaram por quê? Porque o superintendente do INCRA decidiu que não ia mandar. Isso é total inversão, é o poste mijando no cachorro. E a quem recorrer? Bom, até agora eu pedi para fazer representação no Ministério Público, mandei para a Comissão de Ética da Presidência da República, mas eu não sei se vai virar em alguma coisa. Porque eu tenho visto que certas atividades de meio aqui na República Brasileira manda mais do que o presidente da República. Você vai, conversa com o presidente, combina uma coisa, vai, conversa com o ministro, combina uma coisa, e as coisas não acontecem. Sabe por quê? Porque o funcionário de terceiro, o servidor de terceiro, quarto escalão decide que não vai acontecer. Aqui a bancada se reuniu e falou, olha, nós vamos destinar emendas para os municípios fazerem pontes, fazerem estradas para atender os assentamentos. O superintendente estadual decidiu que não ia atender o município de São Félix do Araguaia, que não ia atender mais outros 2 municípios que eu havia indicado, e pronto, fica assim. Recentemente, a BR-242 foi decidido pela Advocacia Geral da União, junto com o DENIT e o IBAMA. E eu tenho contado reiteradamente essa história aqui, porque nesse momento está interditado lá. Caiu barreira, a estrada era para estar asfaltada. Sabe o que aconteceu? Foi pactuado pela Advocacia Geral da União que a liberação ambiental, que a licença ambiental que tinha sido feita pelo Estado de Mato Grosso, seria assambarcada pelo IBAMA e que o DENIT ia só complementar alguns documentos e a obra seria liberada. Já vamos para 8 anos. E agora o IBAMA chega e diz que o DENIT terá que fazer EIA-RIMA. Resumindo a história, vai ter que fazer toda a documentação novamente, vai ter que gastar milhões e Mato Grosso talvez terá que esperar mais 8, 10 anos pela rodovia. E aí, quando você vai conversar, a dissimulação é gritante. Chega a irritar. Não, é porque eu não posso, nós não podemos fazer, porque, veja bem, é o nosso CPF que vai ficar na frente, é o Ministério Público. Aliás, o Ministério Público virou desculpa para tudo que é entrave que querem fazer agora. A burocracia ganhou um novo alento. Agora é o Ministério Público. O Ministério Público é culpado de tudo. E quando a gente vai atrás dessas histórias, você vê que não tem nada. O Ministério Público, às vezes, nem sabe. Recentemente, numa reunião com o ministro Maron, a presidente do IBAMA, a senhora Sueli, deixou muito claro. Não vai acontecer. A rodovia BR-242, Mato Grossense que estão esperando, não vai acontecer. Se não for feito todos os procedimentos, se não for cumprido todas as filigranas dos regulamentos, das portarias, das subportarias, de todas as vaidades da presidente, dos seus agregados, dali do IBAMA. É assim que tem acontecido na nossa República. Nós fazemos as leis aqui e pensamos que ela vai acontecer tal qual. Não, depois vem as regulamentações. E aí é o imponderável. Vira o cipual de leis que travam o país. Nós temos para mais de 600 mil. Os contadores nesse país, quando vai para tributária, então, nem se fala.
Às vezes a lei de manhã cedo é uma coisa, à tarde já é outra. E por aí vai. E eu estou dizendo isso dentro do contexto da situação dos municípios, porque tenho andado e visto o caos que é. As coisas não andam. Ontem eu estive no Ministério da Saúde, conversando com o ministro Ricardo Barros. Veja bem, Mato Grosso tem um município que se chama Paranaíta, pequeno município. Senador José Antônio Regufe. Um município do tamanho de Paranaíta, quando recebe 2.500.000 reais, é coisa de fazer festa por uma semana, de matar 5 vacas, porque lá as emendas, quando chega a 300.000 reais, já é de comemorar. Mas o município recebeu do ex-senador Jaime Campos 2.500.000 reais para fazer a reforma de um hospital. E esses 2.500.000 reais ia propiciar o atendimento das pessoas. O que aconteceu? Começaram a pedir documentos. E aí faltava, aí a primeira administração não conseguiu, e veio a segunda administração, que já pegou o negócio atrasado. E aí faltava um documento da SEMA, da licença ambiental estadual. E estava para vencer. A prefeitura arrumou todos os documentos e mandou para a Caixa Econômica. E disse, olha, a licença ambiental está chegando. E o prefeito me ligou. Eu fui na Caixa Econômica e falei, olha, esse município não pode perder esses recursos. E eles falaram, não, eles protocola esses documentos e manda o outro logo em seguida, comunica que vai vir a licença e a gente, enquanto faz a análise, a licença chega. Pois bem, venceu o prazo, eles cortaram os recursos de Paranaíta. O município vai ficar sem os 2.500.000 reais. E sabe por que isso já aconteceu? Por outra burocracia lá de Mato Grosso. Porque o órgão ambiental entrou em greve e quando voltou, o prefeito, desesperado atrás da licença, recorreu à SEMA. Sabe o que ele recebeu lá? Da informação de um funcionário, do servidor? Olha, é o seguinte, voltou, as licenças serão dadas em ordem cronológica. Quer dizer, dane-se os doentes de Paranaíta e região. Aqui é na velocidade da vida. Então, é por essas e outras que a população brasileira está por aqui. Essa burocracia, essa malemolência, essa coisa de nada funcionar. Parece que você está tocando vaca na chuva e a falta de vontade de resolver as coisas. Essa é que é a grande vontade. E quando um parlamentar chega para tentar resolver, nossa, já estão querendo enfiar a política no meio. É enfiar a política no meio sim, sabe por quê? Porque a atividade política é uma das mais nobres atividades humanas. A atividade política é algodão entre os cristais. Eu não estou falando de bandalheira, não. Eu, por mim, quem for podre que se quebre, quem tiver problema, que responda com a polícia. Agora, eu não vou deixar de defender os municípios. Eu viajo o Mato Grosso ali e é grande. Cabe 10 Portugal dentro do estado de Mato Grosso. É uma dificuldade, senador Zé Antônio Regufe, andar Mato Grosso. Porque é uma população pequena, espalhada em milhares, quase 900 milhões de quilômetros quadrados. É uma coisa estupenda. E já que me encaminho para o final. Mas o que acontece? Quase 900 mil quilômetros quadrados. Mas o que ocorre? Todos os municípios com muitas dificuldades. E quando os prefeitos chegam aqui em Brasília, ou quando chegam na estrutura do Estado, muitas coisas que poderiam ser desembaçadas facinho, é muita dificuldade. Vamos criar um grupo de trabalho para aquilo, vamos buscar um grupo de trabalho para isso. E o Brasil está assim. Eu estava vendo essa discussão, senador Regufe, sobre o viaduto que caiu aqui em Brasília. E eu vi o governador dizer que a cidade está envelhecendo. Senador Regufe, Brasília é uma das cidades mais novas que tem. E sabe por que esse viaduto caiu? Porque as coisas públicas aqui no Brasil têm um sério problema. Falta de fiscalização,
falta de manutenção. Por que nós não temos praças lindas? Porque falta manutenção. As praças, tudo bem, não cai na cabeça de ninguém, mas viaduto cai. E nós sabemos, quem mexe com construção sabe, que as construções precisam ser constantemente verificadas, principalmente aquelas que eram daquela época. Existe aquele minério chamado pirita, mistura de enxofre com ferro, que ele, quando misturado, às vezes vem no material do concreto, quando ele é misturado com a umidade, ele começa a virar ácido sulfúrico. Isso vai corroendo as estruturas. E eu, cada vez que estou passando aqui debaixo desses viadutos, senador Regoff, eu já pedi até para mudar a rota. Eu estou descendo por aqui, viu? Porque se o trânsito ontem parado, eu olhando para o teto do viaduto, eu falei, se esse negócio cair, eu vou morrer que nem barata aqui. Então, por que essas coisas acontecem? Porque é tudo travado. Aí eu vinha hoje cedo escutando o Cláudio Humberto. E eu estava ouvindo que vai ser criado um grupo de trabalho para ver que jeito vai ser feito o controle de trânsito. Meu Deus do céu, eu trabalhei 23 anos nessas coisas, isso não é coisa de governo, está vendo não, senador? Isso é coisa para o chefe da equipe do dia. Falar, se tem um engarrafamento ali, fulano vai para lá e controla. Mas eu não estou querendo criticar Brasília, não. Eu estou só dando exemplo de como as coisas têm acontecido no Brasil. De como não funciona. Isso para voltar lá na BR-242, para dizer que se nós não começarmos a destravar essa legislação aqui, e quando eu digo destravar a legislação, eu não estou dizendo assim, olha, vamos fazer uma legislação que diga que é para desmatar tudo, que é para arrebentar, que nós não temos que ter cuidado com o meio ambiente. Nós temos que ter cuidado com o meio ambiente. Mas nós não podemos nos perder nesse emaranhado de burocracia. Nós não podemos perder a guerra para o papel. Que história é essa de uma rodovia que já existe, para você fazer uma reforma nela, eu precisar de uma EIA-RIMA, de não sei o quê, de gastar 12, 20 milhões com papel de novo de licença, sendo que aquela rodovia já está lá? Ah, eu preciso duplicar a rodovia, preciso de outro licenciamento. Conversa fiada, minha gente. E aí eu não vou falar aqui das questões da FUNAI e de outras mazelas que nós temos. Estou falando isso porque eu sou de um estado que precisa dessa infraestrutura e que está padecendo. Passei por 4 Marcos, passei por Cáceres, senador Regoff, é uma cidade muito linda, cidade histórica. Espero que Vossa Excelência tenha a oportunidade de conhecer algum dia. Talvez seja o melhor lugar para se comer peixe no Brasil. Peixada extraordinária, um lugar turístico lindo. Mas sabe o que acontece? Todo o esgoto da cidade cai in natura dentro do rio Paraguai. A bacia do Pantanal é abastecida com esgoto por 58 municípios. E aí nós gostamos de vender o Pantanal para o mundo inteiro, aquelas fotos lindas, onça, jacaré. Aquilo é uma fossa séptica. Estamos transformando o Pantanal numa fossa séptica. Então precisamos criar... E cadê o IBAMA? Dona Sueli, 58 municípios, Dona Sueli, jogam esgoto in natura dentro do Pantanal. E a senhora está preocupada com uma rodovia que já existia, com a BR-242. Não pode fazer o asfalto da BR-242, mas 58 municípios podem jogar esgoto dentro do Pantanal. Cadê o IBAMA? São essa falta de coerência que eu não consigo entender. Sabe o sujeito que engole um rato e cospe a asa do mosquito? Não que não tenha que cuspir os dois. Mas é esse tipo de coisa. Vive procurando pelo em ovo e as grandes coisas vão passando. As nascentes no Brasil inteiro estão sumindo. Você vê grande preocupação com isso? Não. Os rios estão secando, você vê grande preocupação com isso? Não. Você vê o São Francisco desaparecendo, você vê... não. Mas você vê aqui é papel para cima e para baixo. Onde tem um empreendimento, lá está o IBAMA tentando atravancar. E aqui eu quero que seja bem entendido, eu não estou contra o IBAMA como órgão, é um órgão maravilhoso, tem profissionais dedicados. Eu sou contra esses burocratas
esses burocratas que querem ficar travancando o desenvolvimento desse país. Eu pensei que quando esse governo assumiu, eu falei, vai trocar e vai colocar pessoas com o fim de se tratar. Estava enganado. Senador Regufe, nós temos outras situações também. Nós temos, no estado de Mato Grosso, um verdadeiro paraíso, que também lhe convido. Estou fazendo propaganda do estado de Mato Grosso hoje. É um município chamado de Nobres. Eu sempre digo que ele é mais lindo do que bonito no Mato Grosso do Sul. Lá as águas são transparentes, peixe é uma coisa assim, que parece que brota do chão. Mas, novamente, o município não se desenvolve porque nós não conseguimos fazer regularização fundiária. Lá para lá não consegue empreendimentos porque as pessoas não têm segurança jurídica. Então, estou fazendo esse apanhado para as pessoas saberem que Mato Grosso, apesar de toda a riqueza, apesar de ser um grande player internacional, nacional e internacional, ele padece de muitas mazelas. E por quê? Eu estou denunciando constantemente essas coisas aqui. Eu tenho alguma coisa pessoal contra a dona Sueli? Não, tinha uma boa imagem dela. Mas eu vou começar a denunciar aqui cada burocrata que está emperrando o desenvolvimento do estado de Mato Grosso. Porque eu estou aqui para defender o estado de Mato Grosso. Eu estou aqui no interesse do estado de Mato Grosso. E não vai ser servidor com esse ou aquele interesse, não me interessa quais são os interesses. Eu estou querendo cumprir a lei, eu sou totalmente a favor da lei. Aliás, eu trabalho aqui, nosso trabalho principal é fazer leis. Agora, é importante, existe uma diferença imensa entre fazer leis, entre cumprir leis e querer travar o país todinho com preciosismo. Porque nesse episódio do IBAMA mesmo, da BR-242, eles fizeram uma pactuação com a AGU, aí começaram a enrolar com documentos, o DENIT, e aí de repente vieram e falaram, não, tem que fazer tudo de novo. Não concordo com uma coisa dessa. Senador Regufe, muito obrigado pela tolerância e quero deixar aqui a todos os mato-grossenses o desejo de um bom carnaval, que possam se divertir e, por favor, gente, se dirigir. Vai devagar na canjibrina. Um abraço.